Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Arte de Vencer, um podcast que visa trazer histórias inspiradoras, o melhor conteúdo para o seu crescimento pessoal e profissional. Antes de apresentar uma super convidada que eu trouxe hoje para bater um papo com a gente, eu quero agradecer ao Espaço da Audição, nosso grande patrocinador deste podcast. O Espaço da Audição é uma empresa de aparelhos auditivos. Então, você sabia que uma a cada 10 pessoas no Brasil sofre de algum problema auditivo? E que uma a cada 3 pessoas acima de 60 anos também sofre desse problema? Se você desconfia que tem um problema auditivo, entra no site www.espaçodaaudição.com.br. Nós temos uma rede credenciada com mais de 600 lojas em todo o Brasil. É só agendar um horário, marcar um horário, conversar com os especialistas e tirar todas as suas dúvidas a respeito. Mas agora eu quero apresentar para vocês a Raquel Rodrigues, uma empresária que está há mais de 20 anos na área de cosméticos e produtos naturais, formada em administração de empresas e também em farmácia, CEO da Natumaster. Seja muito bem-vinda, Raquel. Eu que agradeço, muito obrigada pelo convite, por poder aqui representar o empreendedorismo feminino. Para mim é uma grande satisfação, estou feliz por ser a primeira mulher a Muito estar legal. aqui no teu podcast, e é muito bom a gente poder inspirar outras mulheres e outras pessoas também a empreender. E você é uma pessoa muito ocupada, então eu agradeço bastante a sua presença aqui hoje e eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito legal. Tenho certeza. Mas conta pra gente um pouquinho a sua trajetória, como você entrou nesse segmento, como você se tornou CEO da Natumaster, conta um pouquinho essa trajetória. Bom, eu comecei a trabalhar com a minha irmã, na verdade. A minha irmã, ela saiu de uma empresa e montou uma pequena distribuição, um pequeno setor de vendas dentro da casa dela, na sala da casa dela, onde ela trabalhava sozinha. Nessa ocasião, eu tinha 17 para 18 anos, então era bem nova, estava entrando na faculdade ainda em administração, e ela falou para mim, olha, vem trabalhar comigo. Nesse momento, eu trabalhava em vendas de revistas da Editora Abril. E ali ela falou, vem trabalhar comigo, porque eu tenho certeza, o que você ganha aí, você vai ganhar aqui também, você me ajuda. E ela já trabalhava com a linha de suplementação alimentar. Então eram suplementos para qualidade de vida, saúde. E assim eu comecei com ela. Ela fazia o anúncio através de rádio. Então ela falava no rádio sobre o produto, a ligação entrava naquela ocasião e eu vendia. E éramos só nós duas, na sala da casa dela. E no decorrer dos anos, a cada 2, 3 anos, a gente aumentava um pouquinho. Então a gente saiu da casa dela com uns 2 anos, fomos para uma sala de 30 metros quadrados e contratamos uma pessoa. E ali, de uma foram para 2 e cada vez a gente ia aumentando. Eu sempre falo, o empreendedorismo, talvez a grande chave é a gente crescer aos poucos, porque quando a gente cresce aos poucos, tem tempo da gente corrigir os problemas que surgem, né? Porque quando você dá um salto muito grande, muitas vezes a gente não tem tempo para fazer essas correções. E ali a quebra também é muito intensa. E a gente foi crescendo aos poucos, mudando de espaço, aumentando a linha de produtos, aumentando a quantidade de colaboradores, até que a gente chegou em um espaço de 500 metros quadrados, com aproximadamente aí uns 150 colaboradores vendedores. E esta é mais ou menos a nossa trajetória, e no meio do caminho eu também fui me especializando, aí eu fui fazer farmácia, tudo isto, o crescimento da empresa e o crescimento também técnico, foi junto, né? Sim, e a Natumaster é uma empresa que tem diversos produtos, mas você acabou focando muito em um nicho de mercado, que é um produto que a gente pode até ver, e você pode falar um pouquinho, que é um produto para queda de cabelo. Exatamente. Eu achei muito interessante isso, porque hoje em dia você pegar um produto e apostar nele é uma coisa muito difícil, principalmente com grandes empresas. Sim. Várias empresas hoje investem nesse tipo de segmento. O que te levou a trazer esse produto como produto principal, como carro-chefe do seu negócio, e os desafios, né, de uma concorrência extremamente elevada? Poderia contar aqui uma história muito linda, mas na verdade foram os acasos que me levaram até este produto. A primeira situação foi que a minha irmã ela teve um câncer de mama e eu estava com ela quando ela recebeu o diagnóstico. E quando ela recebeu o diagnóstico, ela fez várias perguntas e ela estava até bem. Quando ela fez a pergunta, vou perder os meus cabelos? O médico falou, vai. Foi o momento que ela desabou. E ali aquela imagem ficou muito forte para mim, ficou muito presente. 2, 3 anos depois, eu
tinha um produto que nós trabalhávamos, que era um produto para pele, que usava um ativo que vinha da abelha. Só que para retirar esse ativo, mata-se a abelha para retirar o ativo dela. E a Anvisa proibiu o produto, a gente não poderia mais trabalhar, e nós tínhamos várias mídias que já tínhamos comprado. Então, vários veículos de comunicação com muitas mídias compradas, e ali o dilema, e agora? O que nós vamos fazer? Nós não temos mais o produto, nós temos mídia, nós temos equipe, nós temos uma estrutura de empresa pronta para isso, qual que vai ser a solução? Uma dessas empresas, uma dessas agências que nos atendiam indicou um fornecedor. Falou, olha, eu tenho um produto que eu acho que vai te interessar. É um produto diferente, é um ativo inovador. Não existe esse ativo, não existe essa composição dentro do mercado. E eu vou te apresentar esse fornecedor. Quando ele chega para mim, ele traz o ativo para queda capilar. Naquele momento, foi um gatilho muito forte na minha cabeça, porque me veio aquela memória muito presente. E ali eu falei, não, realmente, eu acho que talvez essa seja a minha vocação, eu preciso trabalhar com esse tipo de produto. O universo conspirou, então. O universo conspirou. O universo conspirou. E ali, por isso que eu falo, né? Não existe nenhum problema que seja a maior tragédia. Era um problema, sim, mas que abriu uma grande oportunidade. Por isso que a gente não pode reclamar. Às vezes a gente reclama de um problema que surge, e muitas vezes esse problema que surge aí na tua vida é a grande oportunidade para você mudar a rota e alcançar espaços muito maiores. E ali, com esse ativo, a gente mudou a formulação, porque ali eu já tinha formação, já era farmacêutica, mudamos a formulação, trouxemos novos ativos, uma composição diferente, uma embalagem diferente, e lançamos, em 2015 para 2016, nós lançamos o NatoCap, que desde o seu lançamento foi um enorme sucesso. E ainda para facilitar o universo ainda contribuindo, a gente teve uma situação crítica no mundo, que era a situação do Covid, porém, o Covid, ele causa muita queda de cabelo. E esta queda de cabelo ainda intensificou mais ainda as nossas vendas. Então, a gente acabou entrando no momento certo e a empresa acabou crescendo muito em um período que foi um período muito complexo para a maioria das empresas no mundo. Uma coisa que você comentou comigo é que nos últimos 5 anos, mesmo com a pandemia, o faturamento da sua empresa cresceu 5 vezes mais. Isso foi muito em função das consequências da pandemia, do Covid mesmo, ou porque as pessoas estavam mais em casa, a autoestima baixou e as pessoas se olhavam mais no espelho, paravam um pouco mais? Como é que foi isso? 2 fatores. Quando iniciou a pandemia, as pessoas pararam de sair, ninguém pode sair, e havia o quê? Um volume maior de pessoas na frente da televisão. Onde nós estávamos? Na frente da televisão. Então, nós estávamos anunciando constantemente na televisão. Quando começa a pandemia, eu tinha 6 meses antes, eu sou muito apaixonada por tecnologia, então tudo que é novo eu acabo testando na empresa, e 6 meses antes do início da pandemia, eu testei um sistema de home office. Esse sistema, vários consultores trabalhando em várias partes do mundo, e nós ficamos 3 meses com esse contrato e o retorno financeiro não foi positivo, então nós cancelamos, mas a estrutura era nossa, a estrutura ficou. 6 meses depois vem a pandemia. Com a pandemia, nós colocamos todos os nossos profissionais para trabalhar em casa, porque nós já tínhamos o sistema. Contudo, todos os meus concorrentes não tinham. Então, todos os meus concorrentes tiraram as ações de merchandising e não tinham como atender, porque não tinham equipe para atender, e eu intensifiquei a minha mídia. Então, eu dobrei a quantidade de anúncios nesse período e os meus concorrentes saíram. Então, eu tive uma concorrência menor, eu tinha um cliente na frente da televisão o tempo inteiro, sem ter onde gastar o dinheiro dele, porque tudo bem, muita gente perdeu o emprego, mas tem muita gente que também tem o dinheiro, que era aposentado, que tinha o recurso, então muita gente com dinheiro sem ter onde gastar. Então, nós tínhamos ali um conjunto de situações que foram muito favoráveis, mas esse conjunto de ações, eles só foram favoráveis e nós chegamos a esse resultado porque nós tínhamos toda uma estrutura pronta, porque se a gente não tivesse, Cláudio, de nada iria adiantar, como a maioria dos meus concorrentes que tiveram que recuar. Sem dúvida, eu acho que isso afetou tanto a parte de produtiva das empresas, mas também existe uma reação natural das empresas, no momento da crise, tira o pé do marketing, é a primeira coisa, né? E você fez exatamente o contrário. Então, até com a saída da grade de outras empresas, com a concorrência menor, talvez até os preços ficaram
competitivos e Sem você dúvida. acreditou naquilo e foi um grande sucesso. É difícil, porque quem é empreendedor, você tem o medo, e agora eu vou arriscar tudo. E eu lembro que eu estava até porque eu fui com a minha mãe, a gente tirou a minha mãe de São Paulo, porque o medo era com os idosos, ninguém sabia o que ia acontecer. E eu estava fazendo uma caminhada com a minha mãe, e eu falei, mãe, eu vou fazer algo agora, que se der certo, vai dar muito certo. Mas se der errado, Vai dar muito vai dar errado. muito errado. Porque assim, eu dobrei a quantidade de mídia, então assim, eu tinha um risco muito grande. E para quem anuncia em televisão sabe, os custos são muito altos. Então, em um mês, eu posso perder uma casa, no segundo, a segunda e acabou. Você perde todo o seu patrimônio em pouquíssimo tempo. Então, a gente realmente ali foi talvez uma inspiração. Eu confiava, né? Eu confio muito na minha equipe, no time. Então, ali, Cláudio, eu acho que foi o momento que nós realmente nos unimos como um time. Porque ali todo mundo também teve que acreditar, porque tá todo mundo com medo, não se sabe o que vai acontecer, aquela insegurança. Meu Deus, será que alguém vai ter o Covid? Será que alguém vai morrer da minha família? Então, todos os colaboradores com muito medo, e nós nos unimos como um time, e eles acreditaram muito naquilo que eu propus naquele momento, abraçaram a ideia e fizeram a melhor entrega. Então, o medo não foi suficiente para me parar naquele momento. Sim. Toda crise gera oportunidades, Sim. né? No meu segmento de aparelhos auditivos também foi bem interessante, porque com a questão do uso da máscara, as pessoas começaram a perceber que elas tinham um problema auditivo, porque perdeu o apoio do visual, da leitura labial, e aí que você tem que se fazer presente, né? Sim. Você trazer a solução naquele momento que existe aquela necessidade. Então, é fundamental todas as empresas encararem as crises como grandes oportunidades, porque sempre vai existir, Sempre. né? Sempre enquanto muitos choram, outros estão vendendo lenço. Exato. Não tenha dúvida disso. Então, acontece que a gente precisa estar preparado. Porque em muitos momentos você acha que você é tão bom naquilo que você faz e que está tudo fluindo muito bem, ou que você acha que aquilo é o seu limite, que você acaba se paralisando, né? Você só faz aquilo, e aí quando vem uma crise, você não está pronto nem preparado. Exato. Então, é a gente sempre anteceder a um movimento, anteceder a uma situação. Às vezes pode ser o destino que faça isso. Eu investi em um sistema home office sem nenhuma pretensão, né? Então foi realmente uma possibilidade ali que me surgiu, mas que não foi premeditado, não foi estrategiado da forma que eu imaginava que ia ser, ninguém imaginava que ia acontecer uma situação dessa. Em janeiro, eu tive um contato com um amigo que é um investidor da Bolsa, ele falou, Raquel, vai acontecer um movimento, tá acontecendo um movimento estranho na China, então se prepara. Então, quando ele falou para mim, se prepare, isso em janeiro. Falei, opa, a gente precisa entender que vai acontecer um movimento. Mas ninguém imaginava que seria um movimento naquela proporção. Mas eu já sabia que haveria um movimento que poderia causar grandes problemas mundiais. E como foi essa virada de chave? Porque você comentou que na época com a sua irmã vocês anunciavam em rádio. Sim. Tinha um bom retorno. Em que momento veio assim, precisamos ir para a televisão? E ter a coragem de fazer esse investimento também. Como é que foi isso? Com a saída da minha irmã da empresa, eu entendi que naquele momento haveria necessidade de dar um passo maior. Dentro do meu segmento, como qualquer outro segmento, a gente tem o momento da vaca leiteira. Então, você tem um momento que você lança o produto, que você está com o produto em auge, e esse produto cai. E no nosso caso, a gente começou a ver que o rádio já não tinha mais a mesma penetração, porque você tem outros veículos de comunicação. E ali surgiram algumas oportunidades comerciais. Então, oportunidades interessantes financeiras que eu falei, olha, talvez valha a pena a gente arriscar aqui. Só que a nossa entrada na televisão exigia um esforço diferente. Por isso que ali foi quando eu comecei eu mesma a falar sobre os produtos. Porque eu também percebi que que conhecia muito bem o produto, que conhecia especificamente de forma técnica, comercial, eu era a melhor vendedora do produto.
E foi quando eu efetivamente comecei a falar. A situação de ter migrado, essa mudança de segmento, como hoje a gente também vê em outra mudança, hoje a gente tem o online e o offline muito já distribuindo já esses investimentos, a gente percebe que essa mudança, essa virada de chave, ela foi extremamente importante para a empresa. Mas também, Cláudio, eu vejo muitos concorrentes que fizeram essa virada e não deu certo. Não deu certo. Então, não existe assim, se fala assim, não, Raquel, sempre é importante, sempre faça essa virada. Eu não sei se se existe uma receita de bolo, sabe? Todo mundo, não, faça a virada, não tá legal, faça a virada. Porque se você fizer uma virada, se você não estiver preparado, pode dar muito ruim. Exato. Então, talvez a gente já tinha um processo de preparação, nossa equipe já estava pronta, preparada para essa virada, para essa mudança de segmento. E o quanto você acha que foi muito importante e relevante você ser a cara da empresa, né? Você vender o produto, você se expor ali falando sobre o produto, você falando dos benefícios, o quanto você acredita que isso auxiliou dentro desse processo? E você sabe que nesse processo, no início desse processo, eu não acreditava nisso. Eu falava, não é possível. As merchandettes, que são as pessoas que falam sobre produtos, elas falam muito melhor do que eu. Elas têm uma apresentação muito melhor. Só que no momento que nós migramos para a televisão, o nosso investimento também era um investimento restrito. Então, todos os custos que nós poderíamos diminuir nesse momento seriam valiosos. E aí que você foi. E ali que eu fui, novamente. Então, não foi uma coisa assim, não, eu fui porque eu queria muito. Não, teve um empurrãozinho financeiro, porque realmente as verbas eram muito restritas, né? Então, a gente precisava ali colocar um pouquinho, restringir aí os nossos investimentos. Mas eu não acreditava que eu pudesse fazer. E aí, quando eu estava fechando um mapa de comercial com uma emissora, o vendedor dessa emissora, o comercial dessa emissora falou para mim, Raquel, faça, vai dar certo. Você é a melhor pessoa para falar sobre o seu produto. Então, às vezes, a gente precisa de vir alguma voz no nosso ouvido e falar, confia mais em você. Confia mais no seu potencial. E ali foi que eu comecei. E no começo foi muito ruim. Eu não olhava para a câmera, eu olhava para o retorno. O retorno, para quem não sabe, é uma TV que fica embaixo da câmera. E como eu me enxergava ali naquela TV, naquela imagem, ao invés de eu olhar para a câmera, eu olhava para o retorno. Então eu estava falando com a pessoa que estava do outro lado, mas não estava falando com ela, eu estava falando para baixo. E aí quando eu saí dessa minha primeira ação, que foi uma ação com a Kátia Fonseca, que na época já era um estouro de venda, né? A Kátia vendia muito bem. Então, mesmo com a minha insegurança, a Kátia, ela puxou para ela e terminou a ação. Quando eu saí, eu recebi um contato de um amigo, ele falou, Raquel, você não estava olhando para a câmera, para onde você estava olhando? Então, quer dizer, eu não tive escola nenhuma, orientação nenhuma, e eu fui. Aí e coragem. Com a coragem, Igual eu aqui. igual você aqui. Meu Deus, aí quando eu saí que eu olhei, aí eu pedi ação para assistir, né? E aí quando eu olhei, eu falei, meu Deus do céu, eu tava olhando para baixo. Mas por que eu tava olhando para baixo? Porque na minha cabeça, a câmera que tava embaixo, que é onde eu tava me vendo, e não em cima. Então, assim, existiram diversas situações nesse início que poderiam até ter me travado. Sim. Porque você aparecer na televisão, com muita gente olhando, com muita gente julgando, a sua forma de falar, a sua forma de se comunicar, dos seus movimentos, dá muito medo. Mas dá muito medo mesmo. Mas eu fui com esse medo e eu não sei, eu acho que uma fé muito grande de que aquele caminho era o melhor caminho. Então eu fui com essa expectativa e mostrar a minha cara, eu posso falar hoje com toda certeza, foi fundamental para o sucesso da minha empresa. Mas no nível de 90% do sucesso da minha empresa se resume em ter colocado a minha cara na frente. Sem dúvida, porque as pessoas estão olhando nos seus olhos, vendo toda a mensagem que você está transmitindo, né? Vai transmitir muito mais confiança, credibilidade, quando a própria pessoa está dando a cara para bater ali, do que uma pessoa que foi contratada para falar. E você sabe que aquilo é apenas um roteiro e não algo que vem ali do coração, que faz o olho brilhar, faz toda a diferença. Faz toda a diferença e fez muita diferença dentro da minha empresa. Eu sempre falo para muita gente que me procura e que me pergunta, falo, apareça, fale sobre o seu negócio. Não existe ninguém que conheça mais sobre o seu negócio do que você mesma. Então fale, é difícil, eu tenho medo, vá aos poucos, mostre aos poucos, pequenas falas, que você vai se destravando.
falando, não procure a perfeição, porque muitas vezes a gente procura a perfeição. Eu tive um errinho aqui, refaz o vídeo. Eu tive um errinho aqui, refaz o vídeo. E ali você não encontra essa perfeição, porque ninguém vai encontrar nunca. Não existe essa E a perfeição. audiência hoje nem exige essa perfeição. Não. Quanto mais natural, quanto mais verdadeiro, quanto mais do coração surgem aquelas informações, a gente se conecta mais. As pessoas se conectam mais com quem é verdadeiro. Sem dúvida. Não que, mas os atores ou os profissionais contratados, eles estudam, eles passam, eles confiam no produto que eles vão anunciar. Mas quando vem o dono e coloca a sua cara, é porque realmente ali ele confia muito no produto ou no serviço. E não só isso, a equipe também entendeu isso como algo muito positivo. Então, quando eles vão vender hoje, eles falam, olha, a doutora Raquel, que é a nossa farmacêutica, CEO, foi ela que falou. Então, eles também usam isso como um argumento de venda, como confiabilidade que eles passam em relação ao produto e à empresa. Eu acho que um outro fator interessante é que você também é muito acessível. Sim. Tanto é que eu entrei em contato com você prontamente logo já me respondeu. Acho que também isso faz toda a diferença, porque uma coisa é você vender pela primeira vez, o difícil é você ter a recorrência, e para ter a recorrência é muito além de apenas anunciar o produto, se expor, tem que ter toda uma política de um produto de qualidade, um pós-venda, um sistema de relacionamento com o cliente, né? Que isso também é fundamental. Mas como foi nesse início também lidar com a exposição? Porque hoje o mundo digital deixa a gente cada vez mais exposto, e eu vejo que você também compartilha muito do seu dia a dia, o que é muito bacana, porque as pessoas enxergam que nós somos pessoas como elas também, né? Eu acho que isso é muito importante hoje no mundo dos negócios, mas também a exposição excessiva muitas vezes acaba também nos incomodando, né? Tem os dois lados, né? Os dois lados que você acaba expondo muitas vezes, quem às vezes nem quer ser tão exposto assim, porque você expõe não só você, às vezes sua equipe, às vezes sua família, então você acaba se colocando numa situação muito mais vulnerável. Eu acredito que não ter medo do julgamento foi um ponto muito importante. Não ter medo daquilo que vão falar, vão dizer. Eu sei muito bem quais são os meus objetivos de vida. E chegou um momento na minha vida que eu também entendi que um dos objetivos era inspirar outras pessoas. E principalmente inspirar outras mulheres, que muitas vezes, em virtude da bolha que a gente vive, em virtude de tudo aquilo que a gente escuta, a gente tem muito medo de sair daquele lugar. Porque se você não é uma mãe presente, você é julgada pela sociedade. Se você é uma mãe que, ao invés de ir para a reunião do teu filho, você está trabalhando, você é julgada pela sociedade. E qualquer coisa que venha acontecer depois, em função do que, né, qualquer criança pode fazer, ou de qualquer casamento que pode dar certo ou não dar certo, é responsabilidade de quem? Dessa mulher que saiu para trabalhar, que saiu para conquistar novos caminhos, que saiu para buscar novos horizontes. Então, entender que em alguns momentos eu estou 100% presente dentro da minha família, em outros momentos eu estou 100% presente dentro do meu negócio, e está tudo bem se eu não consigo dar conta de tudo. Exato, ninguém dá conta de tudo. E tá tudo certo, né? Então, assim, se hoje não conseguir colocar roupa na máquina, tá tudo certo. Tá tudo certo. Então, hoje, parei de me cobrar tanto por uma perfeição que não existe. Eu fiz um trabalho também de comunicação, porque num primeiro momento da minha vida empreendedora, eu entendi que eu precisava ser muito masculina para me provar, para provar a minha competência. E também isso não foi tão... Naquele momento foi necessário, porque existiam reuniões onde tinham 8, 9, 10 homens e só eu de mulher. Então, naquele momento, eu tive que me colocar numa situação muito masculina. Isso eu vim trazendo para mim de uma forma tão natural que eu não percebi que eu estava perdendo, inclusive, né, aquela coisa mais maternal, aquela coisa mais carinhosa, eu fui perdendo. E aí teve um momento que para mim foi importante, que eu cheguei em uma emissora e uma das merchandises falou para mim, olha, Raquel, eu vou te falar uma coisa muito importante que pode mudar, inclusive, a sua vida. Tinha uma pessoa aqui, quando você entrou, a pessoa fez um comentário bem negativo em relação à sua postura, falou, quem é essa pessoa brava? E depois que ela te conheceu, ela falou, eu não imaginava como a Raquel era legal. Ela falou, a primeira impressão, você não está conseguindo causar uma boa primeira impressão.
E a gente só tem 3 segundos para causar uma boa impressão. É difícil. É muito difícil. Então, eu entendi também ali que eu precisava ser um pouco mais acessível, que eu precisava me comunicar melhor desde o primeiro contato. Então, eu fui aprendendo também. Acho que esse é um processo da Sem vida. dúvida. A gente está sempre aprendendo. Não existe algo, não, hoje está certo assim, mas amanhã pode estar melhor. Então, vamos aprender, vamos melhorar a nossa comunicação, vamos ter menos medo de se expor. E essa virada de chave, quando eu passei a me expor mais, eu também tive que melhorar a minha comunicação, porque eu me tornei uma pessoa que estava circulando em ambientes que exigiam uma maior empatia. Não mais a Raquel empreendedora que só fazia reuniões. Uhum. A Raquel comercial que precisa se conectar com as pessoas. E ninguém se conecta com uma pessoa que está muito fechada. Exato. Ninguém se comunica, ninguém se conecta. Então eu tive que também me abrir e ali começar a mostrar a minha rotina, veio exatamente disso. Como que as pessoas vão se conectar mais comigo? Como que elas vão entender que eu realmente sou, né, como todas as pessoas, que eu tenho as minhas dificuldades, os meus medos, os meus dramas. E ali foi que eu comecei a falar um pouco mais sobre os problemas e dilemas de qualquer mulher, de qualquer empresária tem na vida. E aí foi importante também porque eu comecei a me conectar mais com as pessoas. Sem dúvida. Você tocou num ponto importante, né? Que é a dificuldade da mulher empreendedora. Como você enxerga os desafios? Você encontrou muitas barreiras também em relação a isso, além desse julgamento que as pessoas acabam fazendo? Quais foram as principais dificuldades que você encontrou? Não existe nada que vai superar uma boa entrega de resultado. Seja homem, mulher, enfim, independentemente da sua condição social, da tua cultura, de onde você veio, nada vai superar um bom resultado. Então, quando você começa a entregar bons resultados, os julgamentos acabam. Exato. Então, como uma mulher pode superar a questão no empreendedorismo, aquilo que ela mostra, como que ela vai se apresentar, é mostrando e entregando resultado. Não tem outro caminho. Uhum. Quando você estuda bastante, quando você conhece sobre aquele assunto, quando você entende as suas deficiências e vai melhorar aquilo, você se torna imparável. Quais são as dificuldades de uma mulher empreendedora? O descrédito. A primeira situação é o descrédito, porque existe culturalmente uma situação de que os homens eles têm uma força maior no empreendedorismo, eles conseguem. Então eu comecei a replicar também comportamentos masculinos que eu achava que eram interessantes para A mim. gente vive num mundo muito machista ainda, né? Muito machista. Então, como eu posso replicar alguns comportamentos que são importantes para mim nesse momento? Ah, mas eu sou feminina, feminista. Gente, vamos entender uma coisa. Eu quero crescer dentro do meu negócio, eu vou precisar, às vezes, de abrir mão de alguns fundamentos que estavam muito enraizados na minha vida. E como eu, Cláudia, eu vim de uma família onde meus pais nunca colocaram a situação de ser mulher ou ser homem como algo que tinha diferenciação. São pessoas. Então, eu já não tinha isso na minha casa. Então, para mim, isso foi muito natural. Eu não tinha aquelas falas, isso é coisa de menina, isso é coisa de menino. Eu não tive essas falas enquanto criança. Então, para mim, foi mais fácil. Porque quando a gente tem isso lá no nosso subconsciente, que alguém que a gente confia muito, que é o pai e a mãe da gente, quando a gente é criança, fala, isto é coisa de menino, isto é coisa de menina, você já vem com uma situação enraizada tão forte que é muito difícil na vida adulta você entender que você pode qualquer coisa desde que aquilo esteja alinhado aos seus valores. É óbvio, hoje, Raquel, você troca pneu de carro? Não troco. Eu vou ficar, vou chamar o seguro, não vou trocar. Não enche pneu de carro, não troco lâmpada. Tem algumas coisas que eu acho que não preciso fazer. Mas tem muitas outras coisas, por que eu não posso? Sem dúvida. Eu vou Principalmente experimentar. empreender e ser uma grande mulher de sucesso, né? Você pode empreender e ser você pode não, você com certeza é muito possível ser uma ótima, excelente mãe e uma empreendedora de sucesso e até alavancar aí a família. Hoje meu marido trabalha comigo. No início não, ele é contador, ele trabalhava em uma outra empresa. Ao momento que a empresa foi crescendo, ele tem competência suficiente, ele veio trabalhar comigo para assumir toda a área financeira. Sim. Hoje meu filho me acompanha também, então hoje a gente vê que o empreendedorismo feminino ele é uma grande alavanca de muitos negócios. Sem dúvida. Muitas empresas sendo geridas por mulher. A mulher ela tem uma sensibilidade, a mulher ela tem um comprometimento com a entrega, com resultado muito grande. Então a gente tem muitas qualidades que no empreendedorismo são muito importantes.
Eu sou suspeito, trabalho num segmento que Bem tem uma feminino. predominância feminina absurda. Lá na minha empresa também, só tem eu e mais um de homem, o restante todas mulheres. E eu amo trabalhar com mulheres, mulheres dedicadas, comprometidas, elas, elas são diferentes, É são uma entrega muito diferentes, grande, são né? A diferentes. mulher, quando ela se ela se predispõe, ela se coloca numa situação de um alvo, de atingir um alvo, ela se torna imparável. Então, é o alvo que ela precisa e ela aprender a lidar com o julgamento. Talvez o maior problema das mulheres é o medo do julgamento. O homem não tem isto. Então, o homem, se chegar um homem e falar, sua roupa, essa roupa não combina não, viu? Ó, esse blazer com essa calça não combina. Você vai falar, tá bom. Você vai lá amanhã, você usa de novo. Você não tá nem aí. Se chegar para uma mulher e falar, esse blazer com essa calça não tá legal, acabou o dia dela. É verdade. Acabou o dia da mulher. Se falar para ela, seu cabelo não está legal, acabou o dia daquela mulher. Então, a mulher, ela tem uma situação de sensibilidade ao julgamento muito maior. E para empreender, não pode. Porque se você tiver essa sensibilidade grande no empreender, como você vai se expor? Porque vai ter um monte de gente que vai falar, nossa, ela fala um monte de besteira, ela fala um monte de asneira, é aquilo é porque ela não sabe o que é empreender. Eu tive um dos primeiros podcasts que eu participei, eu falei sobre imposto, que é um tema delicado. E eu falei exatamente assim, Cláudio, quem tem medo de pagar imposto não pode empreender no Brasil. Exato. Mas eu recebi tanta crítica que teve um dia que eu falei assim, gente, eu vou derrubar essa mensagem. Porque Se você não paga imposto, você não tá vendendo, né? Então, só que eram assim, 90% de homens falando, essa daí não sabe o que é empreender. Vai lavar louça, vai cuidar de não sei o quê. É Se absurdo. você vai pagar imposto nesse Brasil, você nunca vai para frente. Eu sonego mesmo. Mas assim, eram muitas mensagens que me deixaram assim. Naquele dia eu fiquei abalada. Eu falei, gente, será que eu não estou conseguindo me comunicar? E ali pegou um lado feminino. Pegou o lado de, olha, ela tá falando essa besteira porque ela é mulher. E aí eu tava até conversando com o meu filho, inclusive, ele falou, mãe, não liga. Isso daí é um monte de hater, inclusive vai dar um monte de engajamento para você. Exatamente. Vai aumentar seu engajamento, porque eu não tinha nem olhado para esse lado. Ele falou, mãe, esse vídeo vai engajar demais, vai ter uma... Mas eu não consegui enxergar naquele momento daquela forma. Por quê? Qual que era a mensagem? Se você empreende, quanto mais imposto você paga, mais você está vendendo. Exato. Desde que você faça também um planejamento tributário. Exato. Porque se você estiver pagando imposto e você não fizer no planejamento tributário, também tua empresa pode não ir para frente. Sem dúvida. Tenha uma boa contabilidade, faça um planejamento tributário que quanto mais imposto você paga, melhor a sua empresa está indo. Mas é sempre assim? Não, porque tem empresa que trabalha sem lucro. Aí que está o problema, o problema não está no imposto, o problema está no lucro daquela empresa, no gerenciamento do negócio. Mas quando você fala algo que vem um monte de crítica em relação a você ser mulher, ali dá um abalo. E aí o que você faz? Né? Respira fundo, continua no foco. Olha para aquela situação, trouxe aprendizado e continua no seu foco, no seu objetivo. Porque como você começa a depois fazer várias entregas superiores, aquilo passa pelo esquecimento, ou quem conseguiu absorver aquilo da melhor forma vai absorver. Quem não conseguiu, infelizmente, só lamento. Muito provavelmente essa empresa não cresce, porque se você não paga imposto, você não tem movimento, você não consegue um investimento, você não consegue bons negócios, você não consegue pegar um empréstimo no banco, porque você não tem movimento dentro da empresa. Então, quem aprende a trabalhar com imposto, cresce. Quem não aprende, pode quebrar. Sim, até porque o Brasil tem uma situação bastante complexa e nós Muito. temos 3 regimentos de empresa. Então, é sempre necessário verificar a melhor formatação, se você vai estar melhor enquadrado dentro de um simples, de um lucro presumido, num lucro No real. real. Por exemplo, existe um mito, né, do pequeno negócio que o melhor é sempre o simples e nem sempre é o Não. melhor caso, né? Eu vejo até pelo meu segmento lá também. Mas você tocou num ponto muito importante, que é a questão de não conhecer impostos, não ter, às vezes, um planejamento financeiro tal, e às vezes trabalha e acaba não tendo lucro, né? E a gente sabe que hoje, principalmente com a internet, que o nosso produto, a nossa mensagem chega até mais fácil ao alcance das pessoas, começou a existir também uma disputa muito grande por preço, né? Então,
Eu imagino que no seu segmento você deve ter dezenas de concorrentes, deve ser muitas propagandas ali prometendo praticamente o mesmo resultado. Como se diferenciar, como agregar valor num mercado tão competitivo para que também você não entre nessa guerra de preço o tempo inteiro. Então eu queria que você abordasse isso um pouquinho para a gente. Existe uma análise que a gente faz na administração, que é a análise SWOT. Todo negócio, ele vai começar, se você traz um produto inovador, que foi o que a gente fez, nós somos disruptivos dentro do mercado, não existia nenhum produto dentro do mercado, um tônico capilar como o nosso, não existia. Então, nós quebramos a barreira de entrada e lançamos um produto inovador. Quando a gente lança esse produto inovador, a gente começa a crescer, ter uma grande influência dentro do mercado e, claramente, a gente abre também para a concorrência. Todo mundo olha e fala, opa, aqui existe uma oportunidade. Quando acontece isso, começam a vir esse monte de concorrente. Ele consegue copiar exatamente esse produto? Muito provavelmente não, mas ele pode chegar a alguma coisa muito próxima. E aí o produto começa a vir o quê? No declínio. O que a gente precisa entender como empreendedor? Quando o produto entra em declínio, é o momento que a gente precisa mudar a estratégia. Ou a gente muda o produto, ou a gente agrega outros produtos dentro da nossa linha. Eu entendi que mudar o produto era uma excelente estratégia no declínio. Então, a cada 8 meses, no máximo 1 ano, a gente lança ou uma nova versão do produto, ou aumenta a linha desse produto. Essa estratégia, ela funciona muito bem e muitos players usam isso. O Facebook, por exemplo, quando ele percebeu que ele estava em declínio, ele foi lá e construiu o Instagram. Então, você tem o mesmo público, só que com uma situação diferente. O Instagram está funcionando com feed, ele foi lá, fez o quê? Os stories. Daqui a pouco, o Reels. Então, ele foi aumentando a sua linha, porque existiam concorrentes entrando e competindo, e ele percebeu que ele estava o quê? Em declínio. Estou em declínio? Ou aumento a linha de produtos, ou modifico o meu produto para se tornar melhor. E a gente já está na 4ª versão do produto, trazendo o quê? Novos ativos inovadores, então participo de feiras internacionais, sempre agrego algum ativo, a gente muda a embalagem e aumenta a linha. Aumentamos para shampoo, condicionador, agora a gente vai trazer um novo lançamento que entra, no máximo em 2 meses entra no mercado, mas sempre trazendo algo inovador. Nunca, eu não gosto de ficar brigando por preço. Então, quando você traz um produto que é igual a todos os outros, você começa a brigar por preço. Exato. Então, talvez essa seja um diferencial, ter marca própria. Ninguém consegue encontrar um Nato Capiheri em outro lugar que não seja comigo. Eu tenho marca própria e eu tenho produtos inovadores. E sempre esse produto, quando existe o declínio, que é natural de qualquer mercado, ocorreu o declínio, aumenta a linha ou muda o produto. Eu queria tirar algumas dúvidas agora, até porque eu provavelmente vou precisar dos seus produtos, né? Porque eu já sofro com a queda de Inclusive, cabelo. eu já trouxe um presente para você. Muito obrigado. E até brinco em casa que minha filha fala assim, papai, você tá ficando careca, né? Porque a coroinha já começa a aparecer e tudo mais. Além da questão do Covid que você já trouxe, o que mais ocasiona queda de cabelo? No meu caso, não sei se foi hereditário ou não. Hoje, por que tantas pessoas sofrem desse problema? São mais de 60 motivos que levam à queda de cabelos. 60. Então, assim, existem muitas as causas. Existe um gene que está relacionado à queda de cabelo, onde a gente recebe esse gene aí de forma hereditária. Então, você herdou, além de ter dado muitos milhões, você herdou também o gene da queda de cabelos. E aí, que você herda esse gene, não necessariamente você vai ter queda de cabelo, porque esse gene ele pode ficar adormecido. O que acontece é que alguns outros fatores, como estresse, alimentação restritiva, o próprio ambiente que a gente vive, que é muito oxidativo, então o ar que a gente respira, a água que a gente bebe, a comida que a gente come, todos esses fatores associados são ativadores da queda capilar. Então, você está com o gene adormecido, em determinada situação, vem uma situação que ativa esse gene. Ela pode ser uma ativação por um período, como pode ser permanente.
Quando esta ativação acontece, se você trata ela de forma efetiva, ou você não vai ter o problema de calvície, ou uma calvície que aconteceria com 50 vai acontecer com 80. E talvez com 80 você nem se preocupe mais em ficar sem o cabelo. Talvez aquilo não faça mais sentido, nem faça mais sentido para você. Mas nesse período de 30, 40, 50 anos, a queda de cabelo traz um impacto muito grande na vida social, pessoal e autoestima. Por isso que é importante tratar. A queda de cabelo nos homens, como você falou aqui na coroinha ou nas entradas, o que acontece é que a gente tem nessa região uma quantidade maior de receptores de hidrotestosterona, que é uma testosterona bem potente, que os homens têm em maior quantidade que as mulheres. Isso lá na formação do feto, a pele dessa região é uma pele com maior quantidade de receptores, por isso que o cabelo cai aí. Então, normalmente essa parte de trás fica intacta e a parte de cima onde tem a maior queda de cabelos. A gente conseguiu desenvolver uma tecnologia que são nanocápsulas com um ativo que vai lá no bulbo capilar impedir esta ligação. Então, quando ele impede essa ligação, automaticamente você não tem receptor se ligando ao bulbo capilar, você não tem esta queda de cabelo de forma tão intensa. Existiam outros produtos que têm essa mesma função, só que com muitos efeitos colaterais. Os produtos que eram utilizados, medicamentos inclusive, que foram desenvolvidos tem medicamento que foi desenvolvido para câncer de próstata, como efeito colateral impedir a queda de cabelo. O que as pessoas passaram a fazer? Usar o efeito colateral do produto para impedir a queda de cabelo. Mas isso, por exemplo, em mulheres, pode causar infertilidade, problema de memória, aumento de celulite, problemas das mais variadas situações por conta de um produto para queda capilar. Então, isso é muito delicado. Nós unimos um time, então nós ficamos 5 anos pesquisando, entendendo todas as reações, todas as causas, todos os efeitos, até chegar em uma composição que efetivamente traz o resultado e não traz os efeitos colaterais, até porque ela tem agora célula-tronco vegetal, que é uma grande inovação dentro do mercado, que rejuvenesce o couro cabeludo. Pode ser que a sua queda de cabelo também esteja relacionada ao próprio avanço da idade, que é natural. Nós envelhecemos, a pele vai ficando mais enrugada, a pele do cabelo também muda. Por isso que provoca uma queda capilar. E aí essa célula-tronco ela vem para reverter o processo de envelhecimento. E como você chega numa única solução com tantos múltiplos fatores que levam a isso? Porque é uma composição com muitos ativos. Então, essa composição, ela tem vários ativos em uma única composição. Então, independente da causa... Independentemente da causa, ela vai ter ação. Estresse, alimentação... É claro, a queda de cabelo, ela pode ser, inclusive, um indicativo de algum problema de saúde. Eu sempre falo... Trate a queda de cabelo, mas também faça os seus exames. Entenda de onde vem esta queda de cabelo, porque ela pode estar sinalizando algum problema de saúde. Pode ser uma vitamina D que está muito baixa, pode ser a absorção de proteínas que não está legal, você pode estar eliminando muita proteína e não está absorvendo do seu corpo, seu intestino pode estar ruim. Então, queda de cabelo vai ser o menor dos problemas. Pode ser que o seu corpo está sofrendo muito mais com outras situações que a queda de cabelo está apenas te sinalizando. Então, trate a queda de cabelo em paralelo, vá investigar. Porque é importante a gente entender que a queda de cabelo é só uma consequência, às vezes, de alguns outros fatores. E quando a gente desenvolve uma composição com vários ativos, em uma única composição, a gente consegue ir por vários caminhos diferentes. O que acontece é que se você não combate a causa, você para de usar e o seu cabelo volta a cair. Que é o natural da vida. Então, por isso que a gente fala, use, mas trate, procure entender de onde vem o problema. Exato. E por que mulheres grávidas sofrem tanto com queda de cabelo? A mulher grávida não tem o problema de queda de cabelo, é um mito. A mulher grávida, pelo contrário, quando ela está grávida, o cabelo dela fica até mais bonito. Porque o hormônio, que é o hormônio que pode levar à queda de cabelo, está muito baixo. Tá. Então, na gravidez, a gente tem uma queda de cabelo natural. Podem cair até 100 fios de cabelos por dia. Ninguém conta, então não dá para saber se eu tô com uma queda natural ou não. Como você vai saber se essa queda tá normal? Quando você pega o cabelo e vê que o volume tá menor, tá acima do normal. Quando a mulher está grávida, esta queda de cabelo que é natural não acontece. Então ali o cabelo vai ficar muito mais bonito, ele cresce. Aí quando ela tem o bebê, toda aquela queda de cabelo que deveria ter acontecido em 9 meses vai acontecer tudo junto em um momento só.
Então, logo após o parto, além se ela passou por um anestesia, se ela passou por um trauma, que existe o próprio trauma do parto ali, a situação de estresse, associado a esta queda de cabelo que não caiu, na sequência ela tem uma queda de cabelo intensa. Por isso que a gente sempre indica, na sequência de um parto, usar o NaturCap. Porque ele vai impedir que essa queda de cabelo seja intensa e a sensação de que realmente vai ficar careca. E a gente sabe também que uma ferritina baixa também ocasiona muita queda de cabelo. Sim. Isso também tem solução? A ferritina baixa precisa fazer uma reposição e aí precisa analisar se existe um déficit de absorção, se ela come pouco alimentos derivados de proteínas ou se o organismo não está absorvendo. Infelizmente, hoje, em virtude do nosso estilo de vida e da nossa alimentação, o nosso intestino está permeável, ele está inflamado. E quando isso acontece, a gente tem uma dificuldade em absorção de vitaminas e nutrientes. E quando você tem uma ferritina ou ferro baixo ou vitamina D baixa, você vai ter queda de cabelo. Porque na formação do fio, você precisa de ferro, vitamina D, biotina, entre outros fatores. Se você não tem isso, você não tem formação do fio de cabelo. Então, é importante o quê? Primeiro, aumenta o consumo de proteína. Aumentou o consumo de proteína, carnes, peixes, ovos, legumes verdes escuros. Aumentou, não teve uma resposta, o cabelo continua caindo, precisa entender como está o intestino. Meu intestino está normal, estou absorvendo bem. Provavelmente algum outro fator que pode ser, inclusive, genético. Existem pessoas que têm, por uma questão genética, uma menor produção, uma menor absorção de ferro. Então, pode ser que seja um fator genético e precisa repor. E aí tem que ser via endovenosa. Para desenvolver um produto, que nem você comentou, que você vai fazendo atualizações, conforme vai tendo declínio, vai lançando novas versões. Quanto tempo leva para colocar um produto no mercado? Porque é um processo bastante complexo isso, não é? Principalmente de produtos inovadores. Produtos inovadores você pode demorar até 8 anos. Tem um produto que a gente vai colocar agora que fazem 8 anos que a gente iniciou a pesquisa dele. Então, assim, se você quer trabalhar com produtos muito inovadores, vai demorar muito tempo. Qual é o processo? Vamos considerar que eu estou falando com uma empresária que não é farmacêutica, que não é técnica. Então, ela quer montar uma empresa para vender cosméticos. Primeiro, ela vai ter que encontrar um fornecedor que faça toda a parte de legislação, produção para entregar esse produto pronto para ela. Ela precisa de uma agência ou alguém que desenvolva toda a parte de marketing, porque aqui você tem uma embalagem, tem rótulo, tem caixa. Quem desenvolve isto? A agência que faz essa parte. Existem hoje fornecedores que fazem tudo, te entregam um produto pronto. Então, olha, Raquel, eu quero trabalhar, eu tenho uma clínica e eu quero trabalhar, por exemplo, você tem uma clínica auditiva e vamos considerar que existem alguns nutrientes que são importantes para a parte auditiva. Eu quero desenvolver um produto com ômega 3. Você vai lá, contrata a empresa vai te entregar um produto pronto com a sua marca, com a logomarca da sua empresa, e eles serão responsáveis técnicos por aquilo. Quando já se tem um produto pronto, como um ômega 3, por exemplo, é muito mais fácil, o produto já está pronto. Não, eu quero desenvolver algo que eu vi numa matéria, né, em alguém lá da Espanha, dos Estados Unidos, que viu essa tecnologia, aí o processo é mais demorado, porque a gente vai ter que fazer testes de eficácia. O teste de eficácia é você pegar esse produto, envia para laboratórios que são associados à Anvisa, e esses laboratórios eles vão pegar lá 30 pessoas, e essas pessoas vão usar o produto durante 60 dias para avaliar resultado e efeitos colaterais. Esses testes são muito caros. Por isso que a grande maioria das empresas desistem de trabalhar com produtos inovadores no início, porque é muito investimento sem saber se aquilo vai dar certo. Pois é. Como que você vai se desprender de 200, 300, 400 mil reais em algo que você não sabe se aquilo vai ter mercado depois? Além de caro, é burocrático, né? Que nem você está falando, 8 anos. Com o avanço da tecnologia e da ciência, 8 anos já mudou muita coisa, né? O que você idealizou há 8 anos atrás, talvez agora já não é. Não faça mais nem sentido. Como eu trabalho? Eu trabalho com empresas que já estão nos testes finais de efetividade. Então, a gente teve uma feira agora recentemente que existia um ativo lá que já estava no teste final da aprovação da Anvisa. Então, esse é o ativo que eu incluo no meu produto.
porque ali eu sei que eu vou ter um tempo suficiente para colocar no mercado. Uma embalagem aerosol, por exemplo, para a produção dela pode demorar 4 meses. Então você coloca um pedido hoje, você tem que pagar hoje para receber a embalagem daqui 4 meses. Recebeu a embalagem, você vai mandar para o laboratório, que vai ter mais uns 2, 3 meses para produzir. Então, é um processo demorado, oneroso, trabalhoso. E aí, o resultado final vale a pena? Vale a pena, o resultado final vale a pena, mas que o trabalho, o processo é muito trabalhoso e tem um custo elevado, sim. Extremamente arriscado também, porque é um processo caro, lento e de uma coisa que às vezes, se você não tiver muito cuidado no lançamento desse produto também, né, a coisa pode talvez não ir para frente também. Inovar nesse país não é fácil, não. Não, não é fácil. E aí, ali, a gente também tem algumas barreiras que pode o produto, por exemplo, não ser aprovado pela Anvisa. A gente pode chegar num produto maravilhoso que comercialmente não é viável. Então, você chegou num produto maravilhoso que custa a ampola R$ 1.000. Você fala, poxa, quem vai comprar isso? Né? Então, o produto é maravilhoso, mas eu não tenho mercado para ele. Em que ano que você lançou? Nós lançamos em 2016. 2016. Exatamente. Em 2023, ano passado, você ganhou um prêmio Gold Star em Dubai. Conta Exatamente. um pouquinho pra Em gente. 2022, nós lançamos o produto na Espanha, então nós entramos com a aprovação junto ao sistema que se chama União Europeia, que é o sistema que aprova produtos na União Europeia, que são mais de 40 países. Quando você entra com essa aprovação, então nós temos lá uma farmacêutica na Espanha, que entrou com todo o trâmite, porque muda. Tem, por exemplo, existem fragrâncias no Brasil que são permitidas, e na Espanha não. Então, a gente também teve que mudar algumas coisas para o produto ser autorizado, para adequar ao mercado europeu. E em 2022, nós lançamos o produto na Espanha. E aí, o ano passado, em virtude do resultado que a gente teve, que a gente tem com resultados com os nossos clientes, a gente ganhou um prêmio lá em Dubai, Gold Star, como uma terapia inovadora, que é uma terapia que realmente traz todos esses resultados, principalmente sem os efeitos colaterais. Então, esse produto é vendido em vários países da Europa hoje. Em vários países da Europa. A Europa, ela é diferente do Brasil, né? Porque, na verdade, a Europa inteira é o tamanho do Brasil, né? É muito diferente. Então, pra gente, até quando a gente foi lançar, a gente falou, não, a gente tem um CD aqui em Valência, a gente tem um CD em Valência que distribui para a Europa inteira. Porque de trem, de metrô, é muito fácil, né, o transporte. Então, a gente tem umas coisas malucas, né? Eu tenho um amigo espanhol, que é da região de Valência, que você comentou, e ele adora o Brasil, sempre quando ele pode, ele tá aqui no Brasil. E quando uma das vindas dele aqui no Brasil, ele ficou olhando assim, e ele falou: Isso aqui é uma coisa que não existe lá na Espanha, e eu vou levar para lá. Sabe o que era? Podologia. Não existia podologia na Espanha. Ele simplesmente pegou o modelo daqui, levou lá para Valência, pegou um profissional lá que entendia do assunto, montaram uma rede de franquia e fizeram um sucesso lá. Uma coisa que pra gente é tão comum, lá simplesmente não existia. Você identificou, por exemplo, nessa área, as mudanças de culturas ou de comportamentos, ou nessa área de cosmético, de produtos naturais como o seu, como foi isso? Foi algo muito diferente do que já existia ou não? Na verdade, a gente percebeu que no início foi algo muito diferente, porque não existia esse tipo de produto sendo vendidos, sendo anunciados em emissoras de TV. E existia a grande barreira, porque quem indicava produtos para terapia capilar são dermatologistas ou tricologistas, ou profissionais que você vai em uma clínica, você paga uma consulta, ele vai fazer uma análise do bulbo capilar, ele vai pedir seus exames, vai fazer todo um trabalho em cima, você vai ter que ficar indo até a clínica, e não existia nada que pudesse substituir isto, ou os medicamentos que eu citei. Quando a gente entra no mercado para competir com esses dois segmentos, a gente trouxe uma grande vantagem, que é você fazer o tratamento em casa, então você não precisa mais ir até uma clínica, e a segunda vantagem é você não ter os efeitos colaterais dos outros medicamentos. Contudo, você tem uma desvantagem dentro do nosso negócio, que é uma fraqueza que a gente chama, que é a gente não consegue especificamente saber qual que era a origem do problema. Então, por exemplo, se eu sei... Vai tratar, mas não vai saber a origem. Não né? sabe. Então,
se eu sei, por exemplo, que o seu caso é um fator relacionado à testosterona, eu vou fazer uma análise, vou fazer os exames, e aí eu produzo um produto somente para você, personalizado. O produto deve ficar muito mais barato, muito mais acessível, a efetividade é muito melhor. A gente não consegue fazer isso. Então, eu tenho que te dar um produto que ele vai ser para várias funções. Então, com certeza, dentro desses ativos vai ter, só que ele acaba ficando mais caro. Então, ele fica muito mais caro para você, para todo mundo que adquire o produto, porque a gente não consegue ter a efetividade individual. Então, essa seria talvez a maior desvantagem que a gente tem. Em contrapartida, você não vai ter que ficar indo até uma clínica semanalmente para fazer uma infiltração, para fazer um tratamento específico. Então, a gente tem inúmeras vantagens e alguma desvantagem, como todos os produtos. E essas três versões que você trouxe, explica um pouquinho pra gente aí a diferença. Nós temos o tônico capilar, que é o que nós lançamos, que ganhamos prêmio, que é o que vai efetivamente agir no bulbo capilar com todas essas funções. E aí a gente percebeu que no decorrer do caminho, muitas pessoas relatavam que qual é o shampoo que eu uso? Qual o condicionador que eu uso? Porque eu estou usando o condicionador que eu comprei na prateleira do mercado. E às vezes esse condicionador tinha sulfato, tinham outros ativos que poderiam impedir o resultado do produto, que provocavam a queda. E aí foi que a gente foi trabalhar no desenvolvimento do shampoo e do condicionador, que são produtos de tratamento. Então você vai notar quando você lavar o seu cabelo com shampoo que ele é diferente de qualquer outro shampoo que você já tenha usado. Ele vai trazer um frescor, mas ele vai limpar, não vai agredir o couro cabeludo, e aí ele vai preparar para o tônico. Usa o tônico e usa o condicionador primeiro. O condicionador ele sela a cutícula do fio e depois vem o tônico na sequência para efetivamente agir no bulbo capilar. E aí a gente tem a família completa. Legal. Você também tem um outro projeto em paralelo, você também tem um podcast, chama Elas no Empreendedorismo. Como surgiu a ideia? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente o propósito. Quando eu comecei a aparecer um pouco mais, as pessoas começaram a me ligar e a perguntar muita coisa sobre negócios. Falei, gente, tem tantas dúvidas que para mim eram tão óbvias. Eu olhava para aquilo e falava, não é possível que a pessoa está perguntando isso. Porque para mim era muito óbvio, mas para a pessoa que está do outro lado, ela estava perdida. E ali eu entendi que eu precisava compartilhar um pouquinho, não só a minha história, como a história de outras mulheres que também haviam superado as suas dificuldades e adversidades para empreender. E ali surge o projeto Elas no Empreendedorismo, que é um projeto voltado para o empreendedorismo feminino. Então eu entrevisto mulheres de diversas áreas. Então tem a área mais técnica, a área de psicologia, advogada, contadora, enfim, de todas as áreas que envolvem o empreender, principalmente um empreender da mulher. E aí contando a história de cada uma, como que cada uma conseguiu chegar a determinada, ao seu próprio sucesso, ao seu próprio objetivo, compartilhando e ajudando outras mulheres a empreender também. Isso é bacana, porque eu acho que levar esse tipo de informação, compartilhar as nossas histórias é sempre muito importante para ajudar outras pessoas que às vezes estão ali numa situação que não sabem bem o que fazer, principalmente profissionais da área técnica, né, que Sim. tem muita dificuldade em empreender, porque na formação você fez farmácia, a gente estava até conversando, se você tivesse feito farmácia antes de administração, talvez a visão hoje fosse outra até, Mas né? não tenha dúvidas, eu tenho certeza. Eu fui convidada recentemente para palestrar na faculdade na universidade que eu me formei, e para palestrar no curso de farmácia, para trazer essa visão empreendedora, para trazer essa visão comercial. Porque de nada adianta você ter um produto maravilhoso, um serviço maravilhoso, se você não sabe vender. Se você não sabe falar sobre esse produto, se você não sabe colocar esse produto no mercado. E hoje a gente vê muitos produtos, muitos serviços que não são tão bons sendo vendidos uma quantidade estrondosa, simplesmente porque eles têm um marketing bem feito. E aí você tem lá um baita de um produto que você estudou, que você conhece, que tecnicamente aquele produto é maravilhoso, você tem um produto auditivo que é diferente de vários outros do mercado, e simplesmente você não fala sobre aquele produto, você tem medo de se colocar. E aí vem um outro que é muito inferior e que você sabe que e vende mais do que você. A fórmula é essa, você ter um bom produto, um bom marketing, se expor, dar a cara para bater, não tem jeito, não. Né? Só é visto quem aparece, né? Não tem jeito.
E que recado final você daria, então, para quem está nos assistindo, para todas as mulheres empreendedoras ou que desejam empreender, que recado você daria para elas? Existem dois momentos muito importantes na vida, que talvez esses momentos impactem aí o seu futuro. O momento da queda, o momento que você está lá embaixo, o momento que você está lá em cima. No momento que você está lá embaixo, como eu passei há uns 7, 8 anos atrás, a gente acha que a gente é incapaz, que nada vai tirar a gente daquele buraco e a gente olha ao redor, a gente não vê ninguém. E o segundo momento é o momento que a gente está lá em cima, porque no momento que a gente está lá em cima, também no auge do sucesso, a gente acha que é imparável, que nada que a gente faça vai dar errado, que todas as nossas relações são relações muito verdadeiras, e aí nesses dois momentos a gente precisa ter a maior atenção. No momento que a gente está lá embaixo, ter a força, os objetivos muito bem claros para a gente sair daquele lugar com o nosso próprio talento, com a nossa própria força interna, não esperar nada de ninguém. E no momento que a gente está lá em cima, a gente entender que somos todos iguais, que nós estamos aqui por uma missão que em breve vai acabar e que a gente possa fazer de cada dia o melhor dia das nossas vidas. Quero te fazer uma última pergunta, né? Que você mencionou, quando você está em cima, a gente acha que está tudo certo, tal. Você veio numa trajetória de muito sucesso. E no meio do caminho, ali você foi para a televisão, teve muito sucesso, mas apareceu algo chamado internet. Então, como você está lidando também com esse mundo digital? Eu passei por muitas transformações e talvez eu tenha vivido todos os momentos do vender. A gente começou falando sobre isso. E o vender, quando você vende, é um bom vendedor, você vende em qualquer lugar. Você vende num painel, você vende na internet, você vende na rua, você vende pessoalmente. O que acontece é que a gente precisa entender como funciona esse novo processo. E eu estou entendendo que nesse novo processo da internet não basta eu falar somente sobre produto. Eu preciso falar mais sobre o que eu sei e menos do que eu vendo. Então, a partir do momento que eu entendi isto na internet, a trajetória se tornou muito mais leve. Se você entra hoje nas minhas plataformas digitais da empresa, eu falo muito mais sobre qualidade de vida, sobre saúde, sobre pele, autoestima, do que sobre produto. Resultado, né? Você mostra sobre o que você sabe e menos sobre o que você vende. Exato. A internet, o caminho é diferente. Por que que muita gente se frustra ao entrar na internet? Porque ela entra na internet e ela passa o dia inteiro falando sobre o produto dela e sobre o serviço dela. E ninguém entra em rede social para comprar nada. A gente entra para se entreter. Então você entra para dar risada, você entra para conhecer alguma coisa, você entra para saber o que o outro está fazendo, você entra para se conectar. Quando eu entro num perfil que só tem catálogo de produto, eu vou embora. Quando eu entro em um perfil que eu entendo que ali existe uma pessoa, existe uma mãe, existe uma empreendedora, existe uma pessoa que cuida da saúde, eu mostro, por exemplo, o meu café da manhã, aí as pessoas me mandam mensagem, como você faz isso? Qual que é esse tipo de leite que você usa? Então você tem que mostrar coisas que estão relacionadas ao seu mundo, e aí você cria conexão. A partir do momento que você cria conexão, a possibilidade de conversão sobre aquilo que você vende serão muito maiores. Agora, se você nessa trajetória do offline, de vender cara a cara, onde as pessoas entram na loja para comprar o produto, você quer fazer a mesma coisa na internet, não vai dar certo. Então, entre nas suas redes sociais, na rede social da empresa, fale muito mais sobre o que você sabe e menos sobre o que você vende. Essa é uma dica extremamente valiosa, né? É. E para as pessoas que estão nos assistindo, que têm interesse nos seus produtos, como fazem para adquirir? As nossas plataformas, @natomaster, também através do call center 0800 580 7777. Lá você pode, né, tirar todas as suas dúvidas, tudo que você quer saber sobre queda capilar, nesses dois canais você vai conhecer. E também no site natomaster.com.br. Raquel, muitíssimo obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade, pelo bate-papo. Com certeza foi muito importante esses insights valiosos para todos nós, que com certeza muitas pessoas vão se apegar nessas mensagens e transformar o seu crescimento pessoal e profissional
de uma forma bastante saudável e bastante intensa. Eu Quero que te agradecer. agradeço, eu que agradeço pela oportunidade. Para mim é sempre muito bom compartilhar a minha história, compartilhar aquilo, né, aquilo que deu certo, aquilo que não deu tão certo, para poder inspirar outras mulheres. E as minhas redes sociais é Oficial Raquel Rodrigues, que ali eu falo um pouquinho sobre lifestyle, sobre qualidade de vida, sobre família, sobre empreendedorismo. Então lá a gente tem um segmento um pouquinho diferente, Oficial Raquel Rodrigues. Produtos aí através da Natumassa.